VFX Brasil, dicas e truques do Maya. É muito comum quando se constrói uma cena em 3D precisar colocar um objeto em cima do outro, como uma garrafa em cima de uma mesa. Eu posso mover a garrafa e tentar ajustar ela manualmente em cima da mesa, mas além de entediante, isso pode acabar consumindo muito tempo, a garrafa nunca fica perfeitamente ajustada, ela acaba entrando um pouco, ou então ficando um pouco acima da mesa, e nem sempre isso pode ajudar no efeito final que a gente quer para a cena. Para isso existe a ferramenta Snap Together Tool. Eu vou colocar a garrafa um pouquinho mais para cima para facilitar a visualização. Ao contrário das outras ferramentas, de várias outras ferramentas que nós temos no Maya, o Snap Together Tool ele funciona selecionando primeiro a ferramenta e depois os objetos. Então eu vou clicar no Snap Together Tool, depois eu seleciono o objeto que eu quero mover. Note que eu arrastando o mouse, essa setinha azul que aparece embaixo da garrafa indica qual é a face, qual é a superfície do objeto que eu estou clicando, que ele vai alinhar com o segundo objeto. Então, por exemplo, aqui pode ser a lateral, no caso eu vou pegar a base mesmo para colocar em cima da mesa. Selecionado o primeiro objeto, eu solto o botão do mouse, aí eu vou e clico em cima da mesa. Posso arrastar enquanto eu mantiver o botão do mouse pressionado, e eu vou colocar ela aqui. Solto o botão do mouse para indicar que esse é o local que eu quero colocar a garrafa, eu pressiono Enter. E ele posiciona a garrafa em cima da mesa. É claro, nesse caso, existe uma outra alternativa. Como a parte de cima da mesa é uma superfície plana e ela está paralela ao grid aqui, no caso ao eixo, ao plano XZ, que eu tenho no Maya, eu posso utilizar também a ferramenta Align Tool. Por exemplo, eu vou pegar essa segunda garrafa, selecionar a mesa, Modify Align Tool, e aqui nos ícones eu posso vir nessa opção onde ele vai me colocar a garrafa em cima da mesa, que seria o primeiro objeto que eu selecionei, ou os primeiros objetos, em relação ao último. E eu tenho esse mesmo efeito. Só que, no caso do Snap Together Tool, eu tenho uma flexibilidade maior. Por exemplo, nesse caso eu tenho um parafuso e eu quero colocar ele nessa superfície inclinada. O Snap Together Tool ele vai conseguir fazer isso, uma coisa que o Align não conseguiria porque ele só faz o alinhamento em relação aos eixos X, Y e Z. Então, da mesma forma, posso ir em Modify, aliás, não seleciono nada, Snap Together Tool, eu clico aqui embaixo do parafuso e depois aqui na superfície plana e determino a posição. Enter, ele coloca o meu parafuso perfeitamente alinhado a essa superfície. Um outro exemplo, eu posso selecionar a ferramenta Snap Together Tool novamente, eu posso selecionar, por exemplo, aqui a lateral da garrafa e eu quero colocá-la em cima da mesa. Enter, e eu tenho a garrafa deitada em cima da mesa. E essa é a ferramenta Snap Together do Maya.